Um dia de salvação em Cristo Jesus. Vamos à nossa meditação de hoje, que está em Colossenses 2. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, me encontro nesta manhã, te agradecendo, Senhor Deus, pela noite de sono, pelo Teu cuidado, pelo Teu haja, pelo Teu operar, porque cuidaste, Senhor, de mim enquanto dormia e me despertaste, meu Senhor Jesus, para reconhecer que o Senhor cuidou e me fez levantar. Aleluia, soprou o fôlego de vida em minhas narinas, meu Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Jesus, pelo dia chamado hoje, pela família a qual faço parte, Senhor, pela família que Tu permitisse gerar no meu ventre, pela minha descendência, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, o trabalho, o dia de cada um, o levantar e o deitar, que o Senhor possa conceder descanso àqueles que não irão trabalhar, né? Que o Senhor possa trazer, Senhor, a paz e a comunhão, Senhor Jesus, contigo. Amém? Aqui o título da nossa meditação hoje está em Colossenses 2, que tem o título de permanecer em Cristo, né? Porque muitos nós somos convencidos, como tem muitos convencidos, convertidos. Eu estou na presença do Senhor há 15 anos, né? E vejo coisas, né? Mas são coisas que eu não tenho que guardar no meu coração, porque eu não tenho que estar olhando para o meu próximo, né? Eu vou ao templo para adorar o Senhor, para agradecer, para estar em união, né? Que a palavra diz que é bom que esteja em união com o seu irmão, e que nós somos um corpo, a igreja é um corpo. Esse corpo tem que estar bem ajustado, bem alinhado, né? Porque perna não anda sem um corpo, né? A cabeça também não anda sem um corpo, né? E o braço não tem utilidade nenhuma se não estiver no corpo. O corpo tem que estar bem ajustado, bem alinhado, né? Assim a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos à nossa palavra hoje. Permanecer em Cristo, porque quero que saiba, quão grande combate tenho por vós. Esse é o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses. Pelos que estão em Laodiceia, ou por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus e Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que estejas ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando e me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmando na fé, assim como foste ensinado nela, abundando em ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da vaidade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidado com a circuncisão, não feita por mão, no despojo do corpo, dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nela também ressuscitaste,
pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vos estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos verificou juntamente com ele, perdoando vós todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com protesto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, quando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, no qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrega ainda as ordenanças como se vivesse no mundo, tais como não toque, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde em disciplina no corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Amém? Permanecer em Cristo é você estar ligado na sua palavra, é você estar em oração constante, porque Ele já nos deu aqui, né? Plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Pai e Cristo, né? Aleluia. A qual Ele nos tem concedidos, né? Tesouros escondidos de sabedoria e ciência. Tudo isso está aqui, ó, dentro da palavra do Senhor, né? Esse tesouro de conhecimento é aqui dentro da palavra, porque é o Senhor que nos dá sabedoria, é Ele que nos dá o entendimento, né? Ele nos dá sabedoria. Como é que o médico, né, estuda toda a ciência, né? E ele cria, as pessoas criam equipamentos, né, médico, aparelhos, esse tomógrafo, um raio-x, tudo foi criado pelo homem, pela sabedoria divina, pela inspiração de Deus, né? Pelo estudo, pelas experiências, mas quem dá isso ao homem, a inspiração para fazer? É Deus, simplesmente é Deus. Aleluia. Arraigados e edificados nele, é confirmado na fé, que nós estejamos, né, edificados na fé, para que na fé que foi nos ensinada, para que nós possamos, né, nele abundar em ação de graça. Ação de graça, nós estamos gratos ao Senhor, pois Ele nos salvou do pecado. Ele deu a sua vida na cruz para nos resgatar, para que nós possamos ter vida, vida em abundância, né? Tendo cuidado para que nós não sejamos presa fácil do mundo, porque o mundo é sedutor, né? Eles têm filosofias do mundo, né? Sutilezas. Quando, um exemplo, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, né? Você vê uma novela. As pessoas seguem, né? Todo dia vê aquele capítulo após capítulo. E quando chega no finalzinho do capítulo, ele ainda mostra uma trama, né? Para aguçar a tua curiosidade, para você saber o que vai acontecer, né? Você ficar ansioso.
muitos, né? Porque já aconteceu isso no trabalho, nós víamos novela, ó, e chegava no trabalho, comentava, você viu a novela ontem? Você viu o que aconteceu? Mas você começava a falar dos personagens, né? E não do ator ali que estava interpretando, né, aquele papel. Mas começávamos a falar dos personagens e omitir a nossa opinião, né, sobre o fato ocorrido. Essas são as filosofias, as sutilezas do mundo que nos prendem, que tentam nos prender, né? Um programa de televisão ou alguma coisa que não é. O que você ganha? Por que o mundo está desse jeito? Por causa das novelas. Os nossos olhos é a concupiscência da alma, é a janela da alma, né? Ali é onde entra o pecado, porque não só os olhos, mas o ouvido, né? Nós vemos, ouvimos e desejamos. Aí é a entrada do pecado. Por isso aqui, né, diz assim, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado com as falsas profecias também, porque hoje em dia eu vejo que, não só hoje em dia, né? Quando a gente começa a caminhada, né? Sempre tem um irmãozinho, uma irmãzinha, vamos na consagração tal, vamos na oração tal, vamos na oração da irmã, vamos ali na igreja de... Por quê? Ali tem o que? Revelação. Tem muitos profetas, não sei se é profeta, que traz profecias de Deus, da palavra, ou profetadas do mundo para te prender, as sutilezas do mundo, entendeu? E a pessoa, quando não ler a palavra, ela não tem o discernimento para saber, para se guiar. Por isso que nós precisamos meditar na palavra, pedir ao Senhor inspiração. Senhor, dá-me o entendimento, dá-me o discernimento da tua palavra. Fala comigo, porque já houve situações comigo de eu estar angustiada, amargurada, triste, abatida, chorosa. E dobrei meus joelhos para orar e chorei. Senhor, por que isso? Por que aquilo? Fazendo os meus questionamentos, né? Porque eu julgava-me ter feito tudo certo, tudo segundo a palavra do Senhor, né? Segundo a ordenança, orei, fiz propósito, mas no fim deu errado, né? E eu fiquei triste, lamentei e pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo, eu preciso de uma resposta. Deus, fala comigo. E nisso eu abri a palavra e caiu exatamente Isaías, né? E eu perguntei ao Senhor, né? Aí eu li, falei, não entendi, fala comigo, fala de novo, tirando, sabe? Aí quando eu olhei de novo, que eu li, não entendi, li outra vez, não entendi, né? Porque às vezes assim a gente fica tão ansioso que nós não prestamos atenção nos versículos que estamos lendo, porque Deus está nos respondendo através da nossa oração. E eu via nitidamente alguns versículos assim, em negrito, grifados, né? Aí eu fiquei maravilhada, porque como é que Deus é zeloso, como é que Ele fala, né? Ele nos dá um entendimento. Muitos dizem que nós somos loucos, né? Como é que um espírito fala, né? Aí vai no centro espírita, aí tem lá o adepto, né, da religião do espiritismo, que é espírita, né? Aí vem uma entidade no seu corpo e fala, e ele acredita. Aí quando nós falamos que Deus fala conosco, ele não crê. Deus é um espírito, se Deus não precisa usar o corpo de uma pessoa para falar. Ele até usa quando é necessário, não em forma corpórea, né? Ele usa através da palavra, do entendimento, da audição,
entendeu? É assim, dessa forma. Mas para isso, você precisa orar. Você precisa meditar na palavra. Você precisa ter intimidade com Deus. Porque nós só conhecemos bem a pessoa de Jesus quando nós buscamos intimidade com Ele. A intimidade é oração, propósito, jejum, é leitura bíblica, é estudo da sua palavra, é procurar um envolvimento íntimo com a pessoa de Jesus. Aí você vai ver que nós não somos loucos, que nós somos pessoas normais. Nós somos apaixonados por Jesus, simplesmente porque nós temos Ele como guia, como nosso mestre, como pai, como amigo, né? Porque Ele diz que nós já não somos mais escravos. Ele nos tem como amigo, como filho, né? E nós chamamos Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. E muitas vezes, né? Eu oro ao meu Abba e peço a Ele aquilo que eu preciso. Só que porque eu sou crente, porque eu medito na palavra, porque eu leio, Deus não vai fazer aquilo que eu desejo por causa disso, que isso não é mérito nenhum para mim. Isso é obediência à sua palavra. Isso é obedecer os mandamentos, porque a grande sabedoria é você obedecer, né? Obedecer a palavra, procurar viver a palavra, porque aqui quando nós somos, antigamente, em circuncisão, eles tiravam, né, a pele do prepúcio, né, o homem, né, isso era a incircuncisão deles. Só que a circuncisão hoje, nos dias de hoje, é você descer as águas, é você sepultar a velha criatura. Como é que sepulta? Quando você é batizado, que é imergido nas águas, né? Que você aceita, confessa com sua boca que Jesus é o teu único Salvador. A velha criatura, quando você é tudo simbólico. Quando você vai às águas, é como fosse lavado, né? Aquilo, você fosse sair daquela água ali, uma nova criatura. Tudo foi sepultado ali, naquela água. A velha criatura, os seus velhos hábitos, né? Tudo aquilo que você trouxe do mundo. Mas quando você chega a esse estágio de tomar a decisão de se batizar, você já está capacitado, você já entendeu a palavra, você já entrou nessa naipe, né? Dizendo assim, você já entrou, já mergulhou na palavra de Deus, já aprendeu, já buscou intimidade com o Senhor, né? E no momento certo, havendo riscado a cédula contra nós, nas suas ordenanças, qual, de alguma maneira, era contrária, tirou do meio de nós, cravando-se na cruz. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos dar vida, vida em abundância. Basta tão somente que tu creia nessa palavra e viva ela. Porque, eu creio em Jesus. Quando a gente vai falar para alguém, a gente não quer que você mude de religião, porque ninguém convence. O único que convence o homem é o Espírito Santo, que convence o homem de todo erro, de todo pecado. Nós não temos poder de convencer ninguém, de converter. É a palavra que te converte, é a palavra que muda a sua vida, é a palavra que te reveste, é o Espírito Santo. Amém? Nós fazemos a nossa parte, é levar a palavra, né, a toda criatura, o conhecimento, né? Em João 8:32 diz, que é o jargão do nosso presidente, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Nós temos que conhecer, abrir o nosso coração para conhecer a pessoa de Jesus, para que nós possamos nos libertar do mundo, das coisas do passado, dos traumas, de tudo aquilo que marcou a nossa vida. Jesus vai te curar, Jesus vai te sarar através da sua palavra. O mundo nos deixa marca, mas as marcas servem para você olhar, mas não olhar com rancor, saber que ela não vai sangrar mais, porque quando nós estamos no mundo, as marcas, um machucadinho, né? Cria uma casquinha. E quando ele não está cicatrizado aquela casquinha, você esbarra em qualquer lugar, aquela casquinha sai e sangra. Assim é o nosso passado, é o nosso pecado, é dessa forma. Mas quando nós aceitamos Jesus, as marcas vão ficar, mas elas não vão doer mais, elas não vão te trazer traumas, tristeza, angústia, ansiedade, não vai te deixar depressivo. Você vai falar daquela marca como um fato que aconteceu no passado, igual a gente está na escola, que a gente vai estudar um fato da história. Aquilo passou, aquilo não faz mais parte dos nossos dias. Amém? Espero que vocês estejam entendendo, né? Porque é de maneira simples e singular. Porque eu não sou mestre, não sou teólogo, eu sou serva. E servo obedece. Eu estou obedecendo ao meu Senhor, levando a palavra até você, né? Porque muitos não têm o hábito de ler, porque eu tenho falado da Bíblia e da minha experiência com ela, da minha experiência com Deus, da minha convivência no dia a dia, porque ninguém vos domine a seu bel prazer. Está escrito um pretexto, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Esse versículo cabe bem para o nosso despertamento, né? Porque eu não estou querendo dominar ninguém, eu só estou querendo te passar uma mensagem, né? Uma palavra, a qual o Senhor, né, tem falado. A palavra de Deus é muito simples, porque o nosso Jesus é simples. Foi escrita, sim, os livros também que nós estudamos na escola, foi escrita por homens, certo? Por pessoas. Deus não enviou anjos para escrever, ele deu inspiração para que a Bíblia fosse escrita, né? O apóstolo Paulo, né, que antes ele se chamava Saulo, ele foi transformado, né, para que ele pudesse viver esse evangelho. Ele era um homem instruído nas letras, ele era um cobrador de impostos, ele fazia tudo que era mal, ele tinha uma sabedoria tremenda, porque ele fazia parte, né, dos maiorais, das sinagogas, dos templos, né? Ele fazia parte desse povo, né, que tinha sabedoria antigamente, né? E quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, a sua vida transformou. Houve uma metanoia, né? Ele ficou cego, né? Porque foi Deus que estava falando. Uma pessoa que vê, não consegue ninguém, porque a luz de Deus é mais forte do que a luz do sol. Porque foi Deus que criou o sol. É uma luz que os teus olhos não suportam. Tão grandioso que é o nosso Deus. Então ele teve um encontro com Cristo. E nesse encontro, né, ele ficou 3 dias, né, sem enxergar, só pensando, né, nas palavras que ele ouviu da boca do próprio Deus. E ele teve a sua vida transformada e foi batizado
e recebeu o Espírito Santo de Deus, né? O poder de falar em línguas, porque o homem, como diz João Batista, batiza com água para arrependimentos de pecados, mas viria um maior do que ele, que nos batizaria com fogo. Foi esse o batismo que Saulo recebeu, o batismo de fogo. Ai, que maravilha, né? Que maravilha! E não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, que nós somos um corpo bem ajustado na presença do Senhor. Glória a Deus. Se, pois, estás morto com Cristo, quando aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda as ordenanças como se vivesseis no mundo. Né? A gente traz as cargas do mundo sobre nós. Nós fomos livres para viver, livres para adorar, livres para entender. Nossa mente já foi desbloqueada. As quais coisas todas parecem, pelo uso segundo os preceitos, doutrina dos homens, né? Porque muitas vezes as pessoas acham, quando nós falamos de Jesus, que nós queremos impor a palavra. Na verdade, talvez eu tenha sido assim, porque meu filho me despertou, que eu estava querendo fazer as pessoas engolir as palavras, a Bíblia, sem... Primeiro nós temos que ouvir, né? A sabedoria de ouvir, para depois falar do Senhor Jesus, falar da palavra. Porque muitos, quando vêm até nós, eles vêm com uma mágoa, com ressentimento, com uma dor, querendo desabafar, né? E aqui, ó, tem palavras de vida para mim e para você. É um guia, uma bússola. Qualquer problema, qualquer situação, seja no caso de morte, seja uma enfermidade mortal, seja uma angústia no teu coração, seja uma separação, seja educação dos nossos filhos, seja uma orientação, né, para nós, para um emprego novo. Aqui tem tudo o que nós precisamos. É só buscar na pessoa de Jesus Cristo, a quais tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E essa é a Bíblia do mundo. Mas nós temos que viver essa daqui, a Bíblia de Cristo, né? Porque cada doutrina, cada denominação, muitas vezes eles fazem, né, sua própria Bíblia. Um exemplo, né, o pastor R. Soares, né? A Bíblia segundo R. Soares, né? A Bíblia é editada por ele, pelo ministério dele, né? A Bíblia é editada por A, por B, por ministério, né? Eu citei ele aqui, mas tem outros também. Mas a Bíblia é uma só. A palavra é uma só. Como o nosso Deus, ele é único. Ele é onisciente, ele é onipresente. Ele tem os olhos como chama de fogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele contempla os céus e a terra. Ele está me contemplando aqui, neste momento. Ele está me vendo. E vai ver também quem vai ouvir essa palavra, quem vai receber. Amém? Só até aqui, né? A nossa meditação de hoje. Que Jesus possa te abençoar. Abençoar a tua vida, a tua casa, os teus celeiros, a tua família. Que seja próspera no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Um sábado abençoado para ti e para todos. Amém? Que Jesus abençoe. Glória a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus.